Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. Olá pessoal, damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. A entrevista de hoje será feita por mim, Yuri Nascimento, e também por Leonardo Macedo. No episódio de hoje, vamos conversar com Ulisses Ferraz, doutorando e pesquisador aqui no programa do PPGLM, da pós-graduação Lógica e Metafísica. O Ulisses estudou Economia na Universidade de São Paulo e também é mestre e bacharel em Filosofia pela UFRJ, em que recebeu o título de Dignidade Acadêmica Summa Cum Laude. No episódio de hoje, vamos começar com uma pergunta, uma provocação. John Rawls, o anticapitalista liberal? Ulisses, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, é importante dizer que esse ano nós comemoramos, além do centenário de John Rawls, também comemoramos os 50 anos da sua grande obra Uma Teoria da Justiça. Então, Ulisses, fala um pouco para a gente sobre a importância dessa obra para a filosofia política posterior ao seu lançamento. Boa noite a todas e todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de apresentar uma parte aqui da minha pesquisa, né, no podcast do PPGLM. Em relação à sua primeira pergunta, a gente pode dizer, de fato, a gente está há 50 anos, né, comemorando esse ano 50 anos de Uma Teoria da Justiça, uma obra que já vem aí perdurando, né, em termos de reflexão e discussão no âmbito da filosofia política, né? Então, o que a gente poderia dizer inicialmente sobre a importância dessa obra para o que veio depois, né, para a filosofia política que vem após Rawls, né? Então, primeiro a gente poderia situar, né, uma questão mais histórica, digamos que até a publicação de Uma Teoria da Justiça em 1971, havia uma certa percepção de que a teoria política, pelo menos essa teoria política normativa, né, ou filosofia política mais de corte analítico, ela estava ali um pouco, digamos assim, apagada, né, um pouco prestigiada, num certo sentido, né, porque havia aquele entendimento de que não havia muito o que se dizer em termos de filosofia, né, acerca de questões de justiça, questões morais e tal, né? Isso por influência do positivismo lógico, né? Por influência de certas correntes da filosofia, né? Que colocavam aí a filosofia política como um ramo assim menor, né? E com a publicação de Uma Teoria da Justiça, o Rawls é considerado, né, pelos comentadores e pelos seus pares, né, como alguém que reintroduziu a filosofia política no cerne, né, digamos assim, das discussões, das questões filosóficas, né? Então a gente pode até lembrar que teve algumas frases, né? Por exemplo, o Robert Nozick, né, que escreveu em 1964 uma resposta ao Rawls, né? Ele diz que depois de Rawls, né, os filósofos políticos eles são obrigados a trabalhar dentro dos limites da teoria de Rawls, ou então explicar por que não fazem, né? Quer dizer, dá um pouco da noção da importância do que foi a obra a partir da sua publicação. Se a gente pensar que o Nozick escreveu isso em 1974, quer dizer, 3 anos depois da publicação de Uma Teoria da Justiça, ainda a pessoa já nesse momento, assim, tão rápido, já falar uma frase forte dessa, né, dá um pouco a dimensão, né, da importância dessa teoria, né, do trabalho do Rawls em termos de trazer para a filosofia política essa centralidade, né. Isso a gente pode dizer que a partir dessa obra, então, a gente começou a ter uma série de comentários, críticas, e inclusive não só críticas internas à obra do Rawls, né, mas também
um debate também acerca do papel da filosofia política, enfim, em que medida a filosofia política pode interferir ou não na realidade social, se o que ele estava trazendo como uma teoria ideal era algo realmente que a gente poderia pensar que teria assim uma capacidade, né, de ingressar, digamos assim, na política prática, né, ou seja, de você ter programas, né, de partidos, enfim, que pudessem se inspirar em obras da filosofia política, né? O próprio Rawls, nesse sentido, ele era bastante cético, né? Ele dizia, bom, a filosofia tem lá os seus papéis, né? Ele atribuía 4 papéis para a filosofia política, um papel que ele chama de papel prático, né? Que seria a filosofia política, ela poderia trazer assim algum tipo de critério para que questões muito divisivas, né, questões muito assim, controvertidas em sociedades plurais e já, digamos assim, com uma certa, com algumas questões muito intratáveis, né? Se a gente pensar, ele escreveu isso em 1971, mas ele demorou um certo tempo para escrever a obra dele, e a gente pensa que no fim dos anos 60, no começo dos anos 70, a sociedade, né, dos Estados Unidos era bastante divisiva, né? Estava num momento de muita tensão, etc. E isso parece que não mudou, né? Até acho que a gente pode dizer até que se acentuou, né? Então ele dizia que a filosofia poderia ter esse papel prático de fazer com que nós pensássemos essas questões controvertidas e nos auxiliasse a buscar, apesar de tudo isso, uma base comum, né, no caso dele, para pelo menos pensar em termos de derivar princípios de justiça que pudessem ser, digamos assim, objeto de algum consenso, apesar de toda essa divisão social, né? Um outro papel, né, que seria o de orientação, seria a partir do momento em que você reflete sobre princípios de justiça, e esses princípios de justiça eles trazem consequências institucionais, então você pensar em termos de uma filosofia política normativa, nos moldes rawlsianos, poderia te dar instrumentos para você pensar, digamos assim, mudanças sociais mais estruturais, né, mais significativas. Então ela poderia servir aí como um norte, né? como algo que pudesse orientar reformas, né? Reformas no sentido, não no sentido que a gente usa hoje, que é reformas neoliberais, que geralmente é para subtrair direitos e tal, mas reformas sociais no sentido de melhorar as condições, né, das pessoas de um modo geral. Enfim, então teria esse papel de orientação. Um outro papel que ele coloca é o de reconciliação, né, que esse tipo de filosofia política normativa poderia assim trazer, né? O que seria essa reconciliação? Reconciliação é um conceito que ele pega emprestado do Hegel para dizer assim, bom, vivemos em sociedades plurais, divisivas, é difícil obter consenso, nós vivemos em disputas muitas vezes irreconciliáveis. Isso é um fato a se lamentar, né? Uma questão, né? E aí pensar a filosofia política em termos de reconciliação é uma maneira de pensar, bom, por que a gente, assim, as sociedades contemporâneas democráticas são tão divididas, né? Então ele fala, bom, se a gente pensar que essa divisão ela é decorrência do exercício do livre pensamento, do exercício de certas liberdades que foram garantidas, né? Que tiveram sua origem nas reformas religiosas, na tolerância religiosa, na necessidade, né, de você pensar em termos de tolerância religiosa, e a partir daí outras liberdades básicas vão daí decorrendo, né, meio que dessa necessidade. Então você tem aí um elemento para você pensar, bom, vivemos em sociedades altamente divididas, mas nós talvez não devêssemos nos lamentar
acerca desse fato, porque, afinal de contas, ele é decorrente de algo positivo, de algo bom, assim, né? Porque, caso contrário, talvez uma sociedade mais homogênea tivesse que se dar à custa de opressão, de um grupo em relação a outro. Enfim, então essa é uma questão que ele coloca, né? Que seria um papel importante da filosofia política, mas sempre pensando que esse papel de reconciliação ele tem que ser empregado de um modo crítico para a gente não cair também no que ele chama de numa certa ideologia marxista, de você simplesmente usar a reconciliação como uma forma de justificar um status quo injusto. Né? Ele dá o exemplo do pluralismo, dessa questão da dificuldade, né, de chegarmos a acordos, né, em muitas questões fundamentais, como uma questão legítima. Né? Então, bom, isso aí é um fato que decorre do próprio exercício das nossas liberdades básicas, que nos são muito caras. Né? Então, nesse sentido, você se reconcilia com essa condição de viver numa sociedade divisível, porque a alternativa poderia ser muito pior. Né? E, por fim, um papel de pensar em termos de utopia realizável, ou seja, pensar quais são as condições de possibilidade, né, dada os fatos gerais, né, presentes nas sociedades democráticas contemporâneas, o que ele vai chamar de circunstâncias da justiça, né, que é a presença de uma certa escassez moderada e exatamente essa presença desse pluralismo, né, de concepções de bem, de doutrinas abrangentes, religiosas, doutrinas filosóficas, enfim. Então, essas são circunstâncias da justiça, né, que elas estão presentes. Então, como é que a gente poderia, dada essas condições, pensar mais além daquilo que já está dado, né? Porque ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, bom, aquilo que a gente pode fazer, as condições do que é possível realizar, elas não são dadas pelo real, pelo presente, né? Então, ele nos convida a pensar, né? Ele faz um convite para que nós exercitamos a nossa imaginação institucional para pensar arranjos alternativos a esse que nós vivemos, né? E isso ele chama de utopia realizável. Realizável porque não é uma utopia no sentido pejorativo, algo que ali inalcançável, uma espécie de lugar que não é possível, né, de se chegar, mas fica ali apenas como uma indicação, uma inspiração. Ele vai além disso, ele fala, não, nós temos que pensar em termos de utopias realizáveis. Agora, para finalizar a sua pergunta, né, como é que isso ingressa, de fato, né, no que ele vai chamar de cultura política pública, né, que é quando uma obra filosófica ela passa realmente a servir de base, de inspiração para decisões políticas, para que esses valores que estão, digamos assim, impregnados numa dada filosofia política já estão, digamos assim, assimilados pela Constituição de um país, pelas decisões de uma Suprema Corte, né, nas legislações que tratam de questões de justiça básica, esse tipo de coisa. Ele é um pouco cético em relação a isso, porque ele fala, isso pode demorar um século, pode demorar 2, ou pode simplesmente nunca ingressar, né? Então ele tem essa consciência, né, da dificuldade que é você fazer essa passagem, né? Então acho que basicamente para responder essa primeira questão eu ficaria com esses pontos, né? Não sei se claro, se vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação ainda a essa primeira questão. Tá ótimo, Ulisses. A gente pode seguir, passando agora para a segunda pergunta, que é, na verdade, uma pergunta para ser feita antes de entrarmos propriamente nos desdobramentos institucionais do conceito que Rawls propôs de justiça como equidade. Então, em linhas gerais, Ulisses, em que consiste essa concepção de justiça proposta pelo Rawls e como que ela está relacionada com a base filosófica da arbitrariedade moral, para defender regimes econômicos e sociais mais igualitários, por exemplo?
Bom, a gente pode dizer que a concepção de justiça que o Rawls propõe, que ela é uma interpretação, né, de um conceito de justiça que o Rawls diz que é um conceito que está implícito na cultura política pública das sociedades democráticas contemporâneas, né? Então, bom, o que a gente pode pensar é o seguinte: essa concepção de justiça, que na verdade é a interpretação do conceito de justiça e que ele se materializa exatamente na formulação dos princípios de justiça, ela é uma... ela parte, digamos assim, de uma interpretação do que ele chama de cultura política pública, que é diferente da cultura de fundo, né? Então, por exemplo, quando ele fala cultura de fundo, ele está dizendo assim, as universidades, a imprensa, mais ou menos próximo assim da ideia de esfera pública do Habermas, né? onde você tem debates, onde, enfim, as pessoas expressam ali as suas opiniões, etc., né? Mas ele distingue isso do conceito de cultura política pública, porque na cultura política pública é aquela parte do que foi produzido culturalmente que ingressou efetivamente nas instituições políticas, né? Aquilo que a gente pode citar, por exemplo, um preâmbulo, né, da Constituição Federal, né, aquelas cartas de direitos, né, que costumam estar contidas aí nas constituições, enfim, certos... A partir daí ele vai tirar como pontos fixos, digamos assim, dessa cultura política pública, duas asserções que ele vai trabalhar como se fosse uma espécie de ponto de partida, né, que seria a escravidão é errada, é condenável, e que a liberdade religiosa é algo que deve ser assegurado, né? Então, a partir desses dois pontos fixos, ele vai, digamos assim, formulando a concepção dele de justiça, que depende também da formulação da ideia de posição original, né? Porque os princípios de justiça, eles não derivam de uma, digamos assim, de um reflexo de algo que está ali para além do próprio âmbito da política, né, do político. Então, ele não tem, não vai retirar esses princípios da justiça de uma concepção religiosa, de uma ideia de uma noção de Deus, ou de algo, uma verdade moral independente do âmbito da política, né? Tanto que a concepção dele, ele chama de construtivismo político, porque você não tem um critério já estabelecido independente que seja possível acessar, né? Exatamente porque a gente vive em sociedades plurais e porque tudo isso é muito difícil de você derivar princípios que devem ser universais e gerais, né? Princípios que todos devem concordar, invocando argumentos religiosos ou uma base de justificação que seja, enfim, fora desse âmbito da política. Então, ele parte dessas duas asserções, né? A escravidão é errada e a questão da liberdade religiosa como pontos fixos, que a partir dos quais você pode pensar em termos de formular um dispositivo de representação, que é o caso da posição original, em que você vai pensar assim, bom, eu preciso derivar princípios que sejam compatíveis com esses pontos fixos que eu estou estabelecendo, né, e que, de certa forma, reflitam a cultura política pública, porque ela é tudo que eu tenho para começar a pensar em termos de princípio de justiça. Então, ele vai se utilizar
do que ele chama desse conceito formal de justiça, que ele diz que está ali implicitamente presente, que é mais ou menos assim, ele vai dizer assim, bom, a gente pode dizer, né, que quem defende concepções distintas de justiça, uma dada concepção de justiça, provavelmente vai concordar que as instituições elas são justas quando elas não fazem distinções arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos e deveres fundamentais, né? E também quando as leis que estão ali, digamos assim, já estabelecidas naquela cultura política pública, quando elas definem um equilíbrio apropriado entre reivindicações que são conflitantes, né? Então ele parte desse conceito, a gente pode dizer um conceito formal de justiça, para, a partir da interpretação desse conceito, propor os princípios de justiça que ele defende, né? Então, assim, a gente pode dizer, para fazer o caminho, ele parte dessa cultura política pública, ele a partir daí, ele apresenta esse conceito como um conceito, digamos assim, formal, e como nesse conceito está presente essa ideia de arbitrariedade, né? Quer dizer, as instituições são justas quando elas não fazem distinções arbitrárias, então ele vai pensar num procedimento de representação, que é a posição original, que reflita, né, da melhor maneira possível essa questão de que distinções arbitrárias, aquilo que é arbitrário do ponto de vista moral, que seriam as suas características particulares, os seus interesses, a sua concepção de bem, seu histórico social, seus talentos, suas inclinações, né, que tudo isso ficasse, digamos assim, protegido, ficasse neutralizado, para que todos ali, hipoteticamente, porque a posição original ela é um experimento, ela é uma hipótese, é um experimento de pensamento, então você levanta esse contrato, você propõe um contrato hipotético, e nesse contrato hipotético as partes elas têm que estar posicionadas de uma maneira equidistante, justamente para refletir esse conceito que está ali pressuposto na cultura política pública, de que você tem que ter ali uma situação de equidade, né? Por isso que a justiça como equidade. Como é que a gente pode interpretar essa equidade? Essa equidade a gente pode pensar tanto em termos de um ponto de vista equitativo, um ponto de vista em que ninguém tem uma posição privilegiada de barganha, pensando em termos contratuais, né, em termos desse contrato hipotético, e equidade no sentido de efetividade, de efetiva, né? Ele vai falar muito o valor equitativo das liberdades. O que é isso? É que essas liberdades não sejam garantidas apenas formalmente, mas que as pessoas tenham os meios materiais, as condições favoráveis para poder exercer esses direitos, essas liberdades de forma efetiva, né? Então, esse é um ponto. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, para responder a sua pergunta, é que a concepção de justiça ela está diretamente ligada com essa ideia de arbitrariedade moral, né? Porque o próprio desenho da posição original ele vai introduzir um outro conceito, que é o véu de ignorância. Então, as partes que estão na posição original, elas estão, digamos assim, elas são limitadas por esse véu de ignorância, que é o quê? São restrições à informações, né, acerca das características das partes dos cidadãos que as partes representam, né? Então, esse véu de ignorância ele é um dispositivo também artificial, né, para que as partes, ao concordarem, né, acerca de princípios de justiça, elas não vão levar em conta as características específicas dos cidadãos que são representados por essas partes, né? Então, por isso o véu de ignorância, né? Então, tudo isso meio que modela, né, essa concepção, esse conceito de justiça que está ali impregnado na cultura política pública. Com a aplicação do véu de ignorância, ele pretende justamente contornar esse problema da arbitrariedade moral, né? E, por outro lado,
não só derivar princípios que a gente possa, digamos assim, pensar que poderiam ser escolhidos por todos, independentemente do lugar que tal pessoa ocupa na sociedade, ou qual característica que ela tem, qual desejo que ela tem, qual concepção de bem que ela tem. Então, você tem, por um lado, essa restrição argumentativa. Por outro lado, a gente tem o quê? Que esses princípios de justiça, que são escolhidos na posição original e submetidos ao véu de ignorância, eles têm consequências institucionais, né? Então, faz parte da própria reflexão acerca desses princípios pensar quais seriam os desdobramentos institucionais que esses princípios implicariam, né? Então, você tem aí uma reflexão em duas pontas. De um lado é pensar quais os regimes econômicos socioeconômicos que seriam compatíveis com os princípios de justiça, né? E, por outro lado, você tem a questão, esses regimes econômicos, socioeconômicos, que satisfazem os princípios de justiça, eles são desejáveis. Então, a pessoa que está refletindo acerca de princípios de justiça, com base naquilo que o Rawls está convidando a pensar, né? Fazendo todo o caminho que o Rawls propõe, né? Se colocar ali na posição de alguém que está ali refletindo na posição original, etc., etc. A gente tem que entender que essas pessoas, essas partes, elas são hipotéticas, elas não existem, né? Elas não são, elas são parte de um experimento de pensamento. Então, na verdade, em última instância, somos nós, leitores de Rawls, e o próprio Rawls, quando escreve, que estabelece todo esse aparato de reflexão, né? E ele vai, inclusive, introduzir um método que chama o método do equilíbrio reflexivo, que ele vai dizer assim, os princípios, uma vez escolhidos os princípios de justiça, o argumento ainda não acabou. Agora a gente tem que refletir se esses princípios eles estão de acordo com os nossos juízos ponderados, com aquilo que nos é mais assim, com as nossas crenças, nossos valores, né? Não só internos, mas também comparar com outras concepções de justiça, etc. Então, a argumentação do Rawls em defesa dos princípios de justiça, ela tem vários passos. Ela não acaba com a pressuposição que ele faz de que basta você colocar o véu de ignorância e aí você deriva os dois princípios de justiça que ele propõe e, feito isso, acabou. Não, isso é apenas uma etapa, né? E uma dessas etapas é você testar regimes socioeconômicos que seriam compatíveis com esses princípios, né? E aí o resultado final é que você pode muito bem aceitar os princípios, mas quando refletir acerca dos regimes econômicos, pensar, não, esses regimes exigem demais, eu acho que não é realista, ou, enfim, vai contra, né, minhas concepções, etc., etc. Né? Então, porque, na verdade, a gente tem que pensar assim, que quando o Rawls apresenta os princípios de justiça e as suas implicações institucionais, não é uma posição assim do filósofo do tipo Platão, assim, não é um platonismo que ele vai dizer, olha, eu como filósofo tenho acesso privilegiado à realidade e aqui eu refletindo cheguei à conclusão de que o caminho da justiça é esse, uma sociedade justa é essa, as instituições são essas. Ele está fazendo um convite para nós refletirmos acerca desses princípios de justiça e, ao refletir sobre princípios de justiça, refletir sobre regimes socioeconômicos, né? Então, acho que uma coisa está ligada à outra, né? Princípios e regimes econômicos, porque me parece que esse tipo de filosofia que o Rawls propõe sempre tem que, na verdade, demonstrar qual é a consequência do que ele está propondo. Não é uma filosofia voltada para diagnósticos da realidade social, né? Ele não está querendo explicar a realidade social, ele é uma perspectiva normativa, então ele está buscando caminhos para pensar
sociedades mais justas, mais igualitárias, mas não para por aí. Ele tem que, enfim, apresentar quais seriam as consequências institucionais da proposta que ele faz, né? E colocar isso num debate público. Mas, como ele mesmo diz, é difícil que a filosofia ela ganhe, faça esse salto, né, da academia diretamente para as instâncias políticas, mas me parece que esse é um desejo, que ele, claro, ele não propôs princípios de justiça para que seja apenas um livro para ser lido e ficar ali como uma coisa presente na história das ideias, né? Me parece que havia ali um certo desejo de interferir mesmo na realidade social, né? E propor alternativas que, enfim, fossem factíveis, fossem realistas, né? No sentido da utopia realista, né? E que provocasse o debate público, né? Mas isso demora, enfim, tem um tempo, né? Para que essas coisas realmente ganhem essa dimensão, né? Excelente, Ulisses. Ulisses, não é incomum que hajam críticas a Rawls, tanto do ponto de vista de pensadores situados em um campo mais progressista, à esquerda, por exemplo, quanto a partir de uma direita neoliberal, justamente a respeito do caráter ideal de sua teoria. No entanto, compreendemos que teorias ideais elas oferecem uma orientação normativa para se alterar as estruturas mais profundas da realidade social. Você poderia falar agora mais para a gente sobre as implicações práticas que uma teoria como a de John Rawls tem para as sociedades democráticas contemporâneas? Ótima pergunta. Bom, eu vou falar primeiro das críticas, né, da esquerda e da direita, e depois eu vou tentar explicar um pouco no que consiste essa teoria ideal, né? Que, pelo nome, assim, teoria ideal acaba causando alguns mal-entendidos, né? Mas eu concordo com o modo que você formula a pergunta, né, de dizer que, bom, essas teorias ideais, sim, elas oferecem orientação normativa para alterar estruturas mais profundas da realidade social. Eu, particularmente, eu concordo com essa posição de que a teoria ideal tem esse papel. O Rawls pretendia que as teorias ideais funcionassem como esse papel, né, não como uma reflexão acerca de uma sociedade utópica, ideal no sentido distante, né? Toda hora ele fala aqui e agora, né? Ele usa muito essa expressão, várias passagens, né? Não, pensar no princípio de justiça aqui e agora, né? Então vamos lá. A questão das críticas, né? Realmente o Rawls ele tem críticos à esquerda e à direita, né? A esquerda costuma desafiar a posição de Rawls muito nesse sentido do utopismo, né? Dessa compreensão de que seria uma teoria ingênua, né? Então, nesses momentos, os críticos parecem muitas vezes pensar que o Rawls está descrevendo a realidade. É comum a gente ouvir falar, nossa, mas a noção de sociedade bem ordenada, né? Que ele fala que pressupõe uma sociedade bem ordenada em que as pessoas cumprem aquilo que foi acordado, etc., né? Uma vez decidido por princípio de justiça, os cidadãos vão honrar essa escolha, vão agir com um senso de justiça, etc., né? Tem todo esse tipo de... não é exatamente uma restrição, mas é uma suposição para você refletir acerca da teoria, né? Para você refletir acerca dos princípios de justiça e suas consequências. Existe uma pressuposição teórica, né? E não num sentido teórico normativo, não descritivo, de que essa sociedade vai funcionar tal como foi o combinado. E essa ideia de sociedade bem ordenada, ela causa, assim, muito mal entendido, porque muitas vezes fica parecendo que o Rawls está supondo que as sociedades são bem ordenadas no sentido que ele dela, né, que ele atribui, né, essa característica às sociedades, não porque elas sejam
bem ordenadas, tal como ele descreve na teoria normativa, mas porque, para você pensar uma teoria da justiça, a gente precisa pensar como ela seria se ela funcionasse bem, né? Uma maneira de pensar, bom, se isso aqui realmente funcionasse, como é que seria? Né? Então, isso é um artifício teórico que ele se utiliza, não para dizer que a sociedade ela vai ser justa quando chegar nesse ponto em que tudo vai funcionar perfeitamente. Ele sabe que isso não é uma característica possível, né, nas sociedades realmente existentes, mas ele está dizendo assim, bom, eu preciso saber se o que eu estou propondo, se esses princípios, né, eles me dariam, digamos assim, um desenho institucional de uma sociedade realmente desejável e factível, né? Então, a teoria ideal tem muito a ver com isso, né? Então, eu acho que esse dispositivo da teoria ideal é muito interessante até para a gente fazer certas leituras, né, de alguns debates, né? Por exemplo, saindo um pouco da pergunta, mas só para tentar ilustrar, hoje a gente vê muito o debate sobre meritocracia, né? Então, isso é um termo que está aí em debate e tal. Só que quando eu vejo as pessoas rejeitarem a meritocracia, na verdade, elas não estão rejeitando a ideia de meritocracia, mas elas estão rejeitando uma versão, digamos assim, degradada da meritocracia, porque dá a entender que o problema com a meritocracia é que ela não funciona bem, que é só porque as pessoas obtêm vantagens indevidas, porque os que são mais ricos têm melhores condições para colocar os filhos nas melhores escolas, etc. Então, essa é uma crítica da meritocracia, que ela, digamos assim, ela é importante, né? É bom você compreender que nas sociedades realmente existentes existe essa questão da corrupção, né? Mas você não sabe exatamente se a meritocracia é um ideal desejável ou não. Então, para você fazer isso, você teria que refletir em termos da teoria ideal, pensar como seria uma meritocracia se ela funcionasse bem. Ela neutralizaria todos os aspectos, digamos assim, das contingências socioeconômicas, dos pontos de partida, e todo mundo disputaria as posições abertas aos talentos e tal, sem que essas contingências socioeconômicas fossem levadas em conta. Se isso funcionasse, ainda assim seria desejável? Né? O Rawls, por exemplo, vai dizer que não. Mesmo ela funcionando bem, ela não é um bom critério distributivo, né, para sociedades justas. Então, é só para ilustrar um exemplo de como, às vezes, a teoria ideal faz a gente colocar a crítica no lugar certo, né? Ou seja, a meritocracia ela não é só um problema, nos termos de Rawls, porque ela não funciona bem, né? Porque mesmo que ela funcionasse bem, ela ainda assim não seria desejável, né? Então, essa é a teoria ideal é muito mais um instrumento analítico do que uma reprodução do real ou um desejo de chegar a um ideal, aquele mundo perfeito, né? Quando a gente pensa a teoria ideal nesse sentido, ela realmente fica muito fraca, ela realmente não faz sentido, né? A gente pensar em termos de teoria ideal num mundo que é tudo menos ideal, né? Então, eu acho que justamente porque a gente vive num mundo que é tudo menos ideal, que a teoria ideal tem o seu papel para quê? Para colocar as questões no lugar certo e para a gente avaliar as perspectivas, as alternativas, não só de regimes socioeconômicos, mas de políticas públicas também, mais no nível mais situado, para ver como seriam essas políticas públicas se elas funcionassem tal como são descritas, né? tal como elas são pensadas, né? E aí, se ela é rejeitada na teoria ideal, então sequer vale a pena colocar ela funcionando, porque quando ela for realmente funcionar, quando ela ingressar no mundo não ideal, aí certamente que ela não vai funcionar exatamente como descrita pela teoria ideal, mas ainda assim é o melhor que a gente pode propor, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né? Então, a esquerda vai muito nessa crítica, né? A teoria ideal, consenso, isso é ingênuo, né? Como se o Rawls estivesse achando também, esse é um outro problema,
que as sociedades elas funcionam com base no consenso. A primeira circunstância da justiça que ele fala nós vivemos em condições de escassez moderada, existe uma necessidade de cooperação social, mas existe um conflito também em contrapartida, porque as pessoas querem disputar recursos ali moderadamente escassos, né? Então esse é um ponto também que, quando o Rawls é colocado como um filósofo do consenso e tal, não é que ele está dizendo que a sociedade é um consenso, que todo mundo concorda, que é todo homogêneo, etc. Não, ele está dizendo nós estamos imersos numa sociedade divisiva, de um pluralismo que muitas vezes não é razoável, embora ele pressuponha na teoria um pluralismo razoável, mas nós estamos imersos em divisões muitas vezes irreconciliáveis, e exatamente por esse motivo, né, que a gente vive nessa situação, que a gente precisa encontrar alguma base comum em alguns aspectos da nossa vida social, não em todos, né? Então ele está dizendo assim, bom, pelo menos para princípios de justiça, que é o que vai ter consequência, digamos assim, no que ele chama de elementos constitucionais essenciais, nos direitos e garantias básicas, nas liberdades básicas, e em algum tipo de justiça básica econômica, pelo menos isso a gente tem que garantir, isso a gente tem que ter um consenso, né? Porque a gente já vive em sociedades conflituosas, mas algumas coisas a gente tem que retirar da agenda, da disputa política de ocasião, porque elas são, na verdade, elas são decorrentes de uma reflexão em que, se nós não levarmos em conta as nossas particularidades, ou seja, os nossos interesses, estruturas de poder e uma série de coisas que estão presentes nas sociedades reais, né, se a gente não levar em consideração essas características, talvez a gente consiga chegar ali a um acordo, pelo menos nessas questões mais básicas, nessas questões de justiça mais básica, né? Então, a consequência disso é que, de acordo com a teoria dele, certos direitos e garantias, certas liberdades, certas, digamos assim, certos recursos básicos para que você possa, recursos materiais aqui, né, que eles sejam distribuídos de tal forma que todos tenham condições de efetivamente desfrutar dessas liberdades básicas, que isso não seja meramente formal. Então é razoável que ele diga, bom, pelo menos isso a gente tem que ter como um consenso, porque se a gente não sabe quem a gente vai ser nessa sociedade, e isso é um artifício para raciocinar em termos de princípio de justiça, não é um espelho da realidade, e nem ele pretende que nós deliberamos assim, né, que nós deliberemos nesse sentido, que a sociedade reflita a posição original, não é isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo para a gente lançar mão desse dispositivo para a gente pensar essas questões mais básicas, né, de justiça nas sociedades contemporâneas. Então é esse consenso que ele está dizendo, né? Ele não está com a ilusão de que a gente vai chegar ali numa sociedade absolutamente tranquila em termos de questões altamente controvertidas, mas pelo menos não faz sentido discutir essas questões, né, de justiça básica. A gente está vendo agora no governo Bolsonaro, por exemplo, que o que o governo Bolsonaro faz. Muito do que ele faz, né, é tentar retirar, né, da Constituição, da proteção de certos direitos básicos e colocar aquilo na regra da maioria, ali na disputa ali de ocasião em que ele, por alguma razão de ter ali uma maioria no Congresso, com relações com o Centrão e tal, ele pode simplesmente subverter direitos, etc. Eu estou dando esse exemplo mais para tornar a coisa viva, não é que a Constituição brasileira seja um exemplo de uma sociedade rawlsiana justa, etc., mas é só para dizer que tem pontos ali que deveriam ser negociáveis mesmo. Não tem que botar no agonismo da política, porque são coisas que a sociedade já consolidaram, são conquistas democráticas, né? E que deveriam ser preservadas, né? Então, acho que esse é um ponto. A outra questão, o próprio termo, né, liberalismo, ele ficou
no Brasil, pelo menos, né, ele geralmente é associado a algo conservador, ao liberalismo econômico ou ao libertarianismo, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, um Paulo Guedes é liberal? Não, me parece que não, né? Porque ele defende um ultraliberalismo, que na verdade é uma defesa intransigente da propriedade privada e não da liberdade, e para atingir essa finalidade digamos assim, garantir esse proprietarismo, que não é liberalismo, é um proprietarismo, o Piketty chama de neoproprietarismo, né? Em vez de neoliberalismo, para garantir isso, ele topa ditadura, topa qualquer coisa, entende? Como fizeram Hayek e Friedman com Pinochet, para garantir esses direitos das grandes corporações, das grandes empresas, que eles chamam de liberdade. Isso não é liberdade. Né? Liberdade para quem? Né? Então, isso não é liberal, isso é iliberal, porque o liberalismo político, ele pressupõe, né, a respeito a liberdades básicas, a um regime constitucional, uma série de coisas. Então, o Rawls, como tem essa coisa de ser um liberal igualitário, acaba entrando ali nesse conjunto aí que falou em liberalismo, então é de direita, neoliberal, etc. Então tem essa confusão. E talvez pela essa questão também de trabalhar a questão de justiça, né? E justiça para muita gente da esquerda cheira a moralidade, que cheira a moralismo, né? Então tem as perspectivas neo-nietzschianas, Foucaultianas, ou até mesmo marxistas, né? Que diziam que a justiça era um conceito burguês, etc. Então a gente ainda está muito... bom, me parece que o próprio Marx... ele tinha uma concepção de justiça, ele estava dizendo corretamente que o direito, o direito posto, o direito positivo, ele, de fato, ele existia ali para atender os interesses dos proprietários e dos capitalistas, mas daí não decorre que ele não tinha uma ideia de justiça, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade... a gente pode até pensar que uma sociedade comunista, tal como foi descrita como uma sociedade de abundância, ela sequer se aplica à questão ao conceito de justiça, porque o conceito de justiça pressupõe algum tipo de conflito, né? E aí um conflito distributivo. Então, nesse último estágio, você já estaria livre, né, dessas questões de justiça. Mas a gente pode dizer que quando a gente fala em arbitrariedade moral, então quando você utiliza a palavra liberdade, moral, fica sempre assim associada a liberdade, a esse libertarianismo, a esse proprietarismo, né? A gente entregou de bandeja a liberdade para a direita, né? E a questão da moralidade é confundida com moralismo, né? E na verdade, quando a gente fala moral em termos rawlsianos, a gente está falando de justiça social, né? E outra coisa importante é que a teoria da justiça rawlsiana, ela não se aplica a todos os domínios das relações interpessoais, ela se aplica à estrutura básica da sociedade, que são as instituições, e ela não é uma teoria, digamos assim, moral que abarque as relações interpessoais. Aí ele, inclusive, diz, bom, aí cada um vai ter a sua concepção, mas, enfim, isso não é a preocupação dele, né? Não que ele seja um relativista moral, não é isso, mas ele está dizendo que para fins de teoria da justiça, o que importa é a justiça aplicada às instituições, à estrutura básica. Então, basicamente, essas são as críticas da esquerda, né? Da direita, aí você também tem o utopismo, né? A direita agora vai, isso é filosofia para anjos, porque é o mundo real, na verdade, o capitalismo que é o que acontece, e ele é assim porque é assim. E, então tem essa ideia da direita assim, de que o que é o que deve ser, né? Então se é porque é o que é. Só que eles fazem isso assim de uma maneira muito interessante, porque eles costumam usar esse argumento realista, né? Mas se por acaso o lado que eles criticam começa a ficar um pouco melhor, ou ter algum resultado melhor, eles já começam a invocar liberdade, outras coisas, né? Então,
Tem o professor Álvaro De Vita, da USP, ele fala, tem uma passagem num dos livros dele que ele fala assim, bom, a direita começou gostava muito de falar em termos de eficiência, né? Então, a igualdade não é eficiente e tal. E, num dado momento, a União Soviética, que era mais igualitária que os Estados Unidos, foi mais eficiente do que os Estados Unidos, mas num contexto digamos assim, de um Fordismo, né? A gente poderia dizer que hoje está acontecendo a mesma coisa com a China e com os Estados Unidos, mas num conceito já, não do Fordismo, né? Mas num conceito já de uma outra concepção, né? outra forma de produção que não tem nada a ver com aquele Fordismo e tal. Mas é interessante porque daí eles ficam migrando, né? Então, ora o problema é liberdade, ora o problema é porque não é eficiente, né? Então, muitas das críticas da direita, elas são assim muito inconsistentes, né? Então, para usar o exemplo do Rawls, a perspectiva do Rawls é muito igualitária e igualdade ela se dá a custo da liberdade e da eficiência, né? Aí, quando você começa, ou hora da liberdade, hora da eficiência, hora das duas coisas. Mas nunca fica muito claro qual é a crítica, né? Porque se você vai para o lado da eficiência, você fala, bom, mas o princípio da diferença ele é compatível com o princípio da eficiência. Entendido a eficiência no sentido do ótimo de Pareto, né? Que você chega num ponto em que você não pode melhorar a situação de alguém sem piorar a de algum outro, né? Então, o princípio da diferença ele chega nesse ponto de eficiência, né? Mas isso é uma discussão mais técnica, assim, que levaria mais tempo para elaborar, mas é só para deixar assim os pontos que são criticados, né? Então, geralmente, a desigualdade ela é boa porque ela gera eficiência, etc. Mas se você pegar economistas do tipo Joseph Stiglitz, vencedores do Prêmio Nobel, aí, textos mais recentes, muitos vão dizer, olha, é muito o contrário. Ha-Joon Chang, né, que é um economista muito interessante, ele fala, olha, quando você tem muita desigualdade, a tendência justamente é a sociedade trabalhar de uma forma subótima, né, ineficiente, porque você está desperdiçando uma quantidade enorme de pessoas que poderiam ser criativas, produtivas e tal, porque elas não têm a menor condição de ter ali uma contribuição, tamanha é a carência em que elas vivem, né? E a questão da liberdade é sempre essa liberdade formal, né, que eles se satisfazem com ela, né, e muitas vezes a liberdade de propriedade, né, e propriedade dos meios de produção, hoje mais diretamente associado ao mercado financeiro, ao capital financeiro, aos bancos de investimento, e não do aquele grande capitalista do século XIX e tal. Então, acho que as críticas, em geral, elas acabam passando por esses pontos que eu indiquei, né? Agora, você fala das implicações práticas, né, que uma teoria da justiça como a do Rawls pode ter. Então, eu acho que exatamente nessa questão da teoria ideal, ela pode oferecer ferramentas, instrumentos para você, primeiro, desafiar o status quo mesmo, né? E de uma maneira, digamos assim, que eu acredito, pelo menos, que seja consequente, né? Ou seja, você não está apenas desafiando o status quo e dizendo, bom, o que tem aí é injusto e aí, ponto final. Não, você está indicando caminhos, possibilidades institucionais para que você modifique o estado de coisas, né? Então, acho que é uma teoria que ela pode, que ela oferece, digamos assim, meios para que nós possamos propor alternativas reais ao capitalismo em contextos democráticos, e não é no sentido de alternativas para você mitigar, domesticar o capitalismo, mas para que a gente pense em outros arranjos
que não sejam capitalistas, mas que também não sejam alternativas não democráticas, né? Enfim, que sacrifiquem direitos, liberdades individuais e tal. Então, acho que ele oferece essa condição, né? Eu acho que ele deixa um legado interessante também acerca da metodologia, né? Eu acho que a metodologia que ele propõe, que é essa de você olhar para a cultura política pública, identificar aquilo que está implícito nela, a partir daí desenhar uma posição original e aplicar o véu de ignorância, pensar princípios de justiça, mesmo que você chegue em outros princípios de justiça, não exatamente o que ele propõe, e outros desdobramentos institucionais, acho que isso também pode ser uma linha de pesquisa interessante para pensar a teoria do Rawls, né? E eu acho também que ela oferece um vocabulário também para a gente pensar esses problemas de justiça com um vocabulário de uma maneira assim mais desafiadora, né, do estado de coisas, mas ao mesmo tempo de um modo mais intuitivo, né, sem depender de tanta teoria social, sem depender de uma estrutura conceitual marxista ou de alguma outra, né? Eu acho que ele oferece uma linguagem para você pensar em termos de problemas de justiça em contextos democráticos, que ela é muito intuitiva, né? que ela pode, enfim, ela tem um potencial de ingressar no debate público de uma maneira bastante inteligível, né, eu diria. Ulisses, sabe-se que Rawls critica o modelo de sociedade baseada em um capitalismo de bem-estar social, e isso inclusive fica bem claro nos últimos escritos, considerando justamente que esse modelo está pautado em uma concepção utilitarista de justiça, que aliás diverge fundamentalmente de sua teoria contratualista. Você poderia explicitar agora melhor essa crítica e apresentar também quais os principais argumentos contrários a esse modelo? Legal. Bom, o Rawls, uma das propostas que o Rawls faz na sua teoria da justiça é oferecer uma alternativa ao utilitarismo, né? Então, bom, ele vai utilizar o utilitarismo como uma concepção de justiça alternativa, comparativa, para contrastar com os princípios de justiça que ele defende. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia pensar que durante muito tempo, né? Bom, vamos tentar fazer uma pequena reflexão aqui sobre como o Rawls, como a teoria dele foi recepcionada, né, pelo público em geral, pela academia, etc. Ele foi imediatamente compreendido como alguém cuja perspectiva defendia o estado de bem-estar social, né, o capitalismo de bem-estar social. Então, garantia ali liberdades básicas e tal, oportunidades iguais, com uma certa, digamos assim, com alguns mecanismos para que essas oportunidades iguais fossem mais efetivas, mas que, no fim das contas, o princípio da diferença seria um princípio de tipo compatível com o estado de bem-estar social, porque, na verdade, estava ali redistribuindo redistribuindo renda e riqueza para aqueles mais desfavorecidos, né? E aí muitos até economistas interpretaram esse princípio da diferença como uma consequência de um outro princípio que é utilizado pelos economistas, que é o princípio da utilidade marginal decrescente. O que é isso? O princípio da utilidade marginal decrescente, ele é um princípio que diz assim, bom, a partir de um dado nível de riqueza, quanto mais você acrescenta riqueza a essa pessoa que já tem um nível satisfatório de riqueza, isso tem uma utilidade inferior se você começa a distribuir para pessoas que têm menos, né? Então, basicamente R$1.000 para uma pessoa que é milionária não faz diferença nenhuma, ao passo que uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ganhar R$1.000, nossa, aquilo tem uma grande utilidade, né? Então, a utilidade marginal decrescente é que, a partir de um certo nível de riqueza,
os acréscimos, né, por isso que é marginal, os acréscimos, aquilo que acrescenta aquela riqueza, aquela renda, aquela riqueza, tem uma utilidade decrescente. Né? Quanto mais você tem aquilo que vai sendo acrescido, menos você tem utilidade. Ao passo que quando você está numa situação desfavorecida, aquilo que vem para você já tem muita utilidade. Então, muitos economistas e até filósofos interpretaram o Rawls, a concepção do Rawls como compatível, assim, como refletindo, né, esse princípio de utilidade marginal decrescente e como ali um defensor, digamos assim, do estado de bem-estar social, né? Bom, na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado, eu refleti muito sobre essa questão e vi que o Rawls mesmo depois vai falar, olha, eu não estou, eu não defendo aqui o estado de bem-estar social, o que eu falo desde sempre é que para satisfazer os princípios de justiça teria que ser uma democracia de cidadãos proprietários, ou um socialismo liberal, etc., etc., né? E o capitalismo de bem-estar social realmente ele não satisfaz os princípios de justiça e, portanto, é uma leitura equivocada, né? Daí eu fiquei pensando, bom, tem um ponto anterior a isso, né? Quer dizer, se a gente pensar que o Rawls ele propõe princípios de justiça que sejam alternativos ao utilitarismo, seria muito, digamos assim, estranho, no mínimo, que a consequência institucional do que ele propõe é algo fundado em princípios utilitaristas. Né? Então, a gente pode pensar, né, em termos estilizados, né, porque esses regimes, é bom pensar que quando o Rawls pensa nos regimes, são tipos, né, são tipologias. Né? Então, ele vai pegar o capitalismo de bem-estar social, o socialismo liberal, um capitalismo de laissez-faire e vai meio que definir esses regimes de uma maneira, claro, com conexão com a realidade, não vai trazer aquilo do nada, mas são tipos, né? São modelos. Né? Então, claro que quando ele fala do estado de bem-estar social, do capitalismo de bem-estar social, o que ele apresenta como um regime de estado de bem-estar social é algo assim, estilizado e mais fraco, por exemplo, do que um estado de bem-estar social realmente existente nos modelos dos países nórdicos, né, que são estados de bem-estar social mais robustos e tal. Mas isso só para dizer que a gente está pensando em termos daquela teoria ideal, em termos de tipologias, para, uma vez definido quais são os regimes, aí quando você parte para institucionalizar esses regimes no mundo real, na teoria não ideal, aí é claro que ele vai ter certas particularidades e muitas vezes até um estado de bem-estar social realmente existente se aproxima de muitas das, digamos assim, das concepções rawlsianas de justiça. Né? Então é bom a gente ter isso claro, porque senão fica meio assim uma definição que fica parecendo bom. Então a gente nunca vai chegar num regime, né? Nunca vai poder espelhar um regime, né, que satisfaça princípios de justiça, porque eles são muito exigentes e tal, etc. Né? Então, o que o Rawls vai dizer é que o capitalismo de bem-estar social, descrito dessa forma mais estilizada, uma certa tipologia, ele é incompatível com os regimes de justiça. Então a gente tem que ir além, né, dessa ideia de capitalismo de bem-estar social. Ele não define o capitalismo de bem-estar social, mas ele vai atribuindo certas características ao que ele chama de capitalismo de bem-estar social. Digamos assim, ele vai descrevendo certas propriedades do que ele está chamando de capitalismo de bem-estar social, e aí a gente poderia dizer que a partir dessas pistas que o Rawls dá, o capitalismo de bem-estar social, tal como ele descreve, ele poderia ser definido como um regime social, né, um regime socioeconômico,
que garante as liberdades e oportunidades iguais, mas só formalmente, né? Ela não tem esse compromisso com o valor efetivo dessas liberdades, né, e oportunidades, o valor equitativo ou efetivo, né? Elas são ali só formalmente garantidas por lei, né? E é um regime capitalista, para o Rawls, ele descreve capitalismo de bem-estar social, e o fundamento, né, que ele vai usar, o fundamento distributivo que dá a entender que o Rawls atribui ao capitalismo de bem-estar social é um princípio de utilidade média, que é um princípio agregativo e maximizador, né, que é comum nas sociedades capitalistas. Você vê que o importante para os governos de regimes capitalistas é o quê? É o PIB per capita, né? O crescimento, não importa se tem uma grande desigualdade ali que não é capturada pela média, mas o importante é que, né, muita gente diz, os Estados Unidos, né, agora com a pandemia não, mas antes, está muito bem, porque cresceu muito e tal, então está funcionando, etc. Mas você tem que pensar, bom, está crescendo a que preço, né? Com a precarização cada vez maior das classes trabalhadoras, das pessoas que vivem do trabalho, né? Com uma renda muito mais baixa para essas pessoas do que em termos, se a gente pensar em 40 anos atrás, nos anos 70, nos anos 60, a classe trabalhadora vivia muito melhor em termos comparativos, né? Então, quer dizer, uma utilidade média que interessa, né, para maximizar, ou, digamos assim, o bolo, né, para o bolo crescer, mas você tem uma piora, isso se dá às custas das condições dos menos favorecidos, da classe trabalhadora, etc. E o capitalismo de bem-estar social, para ele não parar aí, que aí ficaria muito parecido com o regime libertariano, ele oferece um mínimo social, né? Que seriam ali algumas redes de proteção, alguma coisa que diferencia ele de um capitalismo de laissez-faire. Só que esse mínimo social, ele não é fundado como é a concepção rawlsiana, que também implica um mínimo social, mas que é fundado numa ideia de reciprocidade, né, de cooperação social, de reciprocidade, mas é fundado nesse princípio da utilidade marginal decrescente, né, que é o que eu mencionei há pouco, ou quando muito num princípio de compaixão, mais assim, como algo assim, bom, essas pessoas estão necessitadas, a gente vai ali, que são compatíveis com o utilitarismo, né? Então, a minha conclusão é que não havia como, em termos filosóficos, em termos de coerência interna do pensamento de Rawls, ele apresentar princípios de justiça alternativos ao utilitarismo e que a consequência institucional desses princípios fosse um regime que é utilitarista dos pés à cabeça, né? Então, essa é a minha argumentação, né? Essa é uma argumentação mais pessoal, né? Não é muito discutido nesse ponto. Geralmente se discute a rejeição do estado de bem-estar social por Rawls, mais diretamente pelas consequências institucionais, que é uma maneira interessante de pensar, mas eu acho que a parte disso, você tem uma questão de fundamento filosófico que é incompatível, é incoerente. Rawls seria, no mínimo, incoerente em defender o capitalismo de bem-estar social ou qualquer forma de capitalismo que, no fundo, todas as formas de capitalismo, elas implicam algum tipo de princípio agregativo maximizador, né, da renda, da riqueza, do PIB, etc. Né? Então, essa foi a minha argumentação. Ulisses, gostaria de pensar agora justamente a questão da democracia de cidadãos proprietários. Por que esse modelo, esse regime socioeconômico é mais compatível com os princípios de justiça da teoria de Rawls? Então, pegando o gancho de que a gente estava falando na pergunta anterior, né? Ele rejeita o
outros regimes socioeconômicos, né, o capitalismo de laissez-faire, o que ele vai chamar de socialismo de economia centralizada, né, e vai rejeitar o estado de bem-estar social em favor da democracia de cidadãos proprietários e do socialismo liberal. Então, a rejeição do capitalismo de estado de bem-estar social, que é aquela que mais causou assim espanto, né? Por que ele rejeita o capitalismo de bem-estar social, né? Ele rejeita basicamente porque o estado de bem-estar social ele permite desigualdades muito profundas, mesmo que ele ofereça um mínimo social relevante, até se for o caso, mas ele permite desigualdades muito profundas. E para o Rawls, quando as sociedades são profundamente desiguais, mesmo que ela garanta um mínimo que as pessoas escapem da pobreza, da miséria, etc., você cria uma sociedade em que você tem ali uma espécie de classe desmotivada, uma classe que tenha seu autorrespeito, digamos assim, enfraquecido, porque se entende como alguém que não faz parte de um sistema de cooperação, mas um beneficiário de programas de proteção social. Não que o Rawls diga que nos seus regimes, nos regimes que ele favoreça, você não tem que ter essas redes, mas essas redes elas funcionam como redes, elas são ali quando você cai, né? Então lá o trapezista fazendo lá as suas acrobacias, uma hora ele cai, bom, se ele cair tem a rede, né? Mas não está ali, digamos assim, já botando o trapezista todo de um jeito que ele não possa florescer, né? Botando ele ali só para fazer acrobacia muito simples ali, que não tenha risco nenhum. Então a questão as redes de proteção social, para o Rawls, elas são importantes, mas elas não são suficientes para uma sociedade justa, né? Você tem que oferecer condições para que as pessoas floresçam, para que as pessoas, de fato, exerçam suas liberdades de uma forma substantiva, né? E mais, quando você tem uma sociedade muito desigual, o próprio princípio da igualdade equitativa de oportunidades, ele se torna muito difícil de você implementar, porque quando você tem setores da sociedade muito favorecidos, a tendência é que justamente eles corrompam esses sistemas, né, de oportunidades iguais, né, que é o que de fato acontece, mesmo quando você tem todas as garantias de uma, digamos assim, de uma competição mais justa, você acaba tendo essa influência do poder econômico e a questão do poder político, ou seja, o Rawls vai dizer assim, bom, numa sociedade que permite muitas desigualdades, e que você tenha casos de riqueza extrema, a tendência é que esse poder econômico capture o poder político. E ao fazê-lo, a tendência é que você não consiga manter a estabilidade do regime de bem-estar social, porque em dado momento essa classe econômica, né, que detém o poder econômico pode simplesmente achar que já está bom de dar proteções e redes de proteção, começar a cortar isso, etc. Enfim, você tem uma chance muito grande de que o poder econômico capture o poder político. E parece que esse é o caso, né? A gente está vivendo isso, embora seja uma reflexão normativa, parece que ela descreve, de algum modo, o desmonte, né, dos estados de bem-estar social por aí. E aqui a gente tem um estado de bem-estar social que sequer começou a ser construído e já foi interrompido e vem sendo destruído. Acho que ele tem um ponto importante, né? E aí, bom, e o que seria, então, essa democracia de cidadãos proprietários? Seria um regime socioeconômico, né, que ele é descrito pelo Rawls como uma alternativa ao capitalismo e não para o capitalismo. É importante que ele coloca nesse sentido, né? E a característica principal, a gente pode dizer, é a dispersão da propriedade dos meios de produção, né? Dispersão no sentido de que você evita concentrações, né, de poder econômico. Isso não significa que é uma sociedade de pequenas empresas. Você pode ter empresas de vários portes,
mas mesmo uma grande empresa, a propriedade dela não vai estar concentrada na mão de poucos, né, de poucos grupos, de bancos de investimentos ou enfim, grandes acionistas e tal, né? Então, essa dispersão da propriedade, de modo que todos tenham o direito de obter algum tipo de renda adicional à renda do trabalho, né? Algum tipo digamos assim, remuneração, né, por deter propriedade dos meios de produção, mas isso não é uma obrigação, quer dizer, não é uma necessidade, quer dizer, como é uma possibilidade, o que ele quer dizer, assim, que todos tenham meios de deter a propriedade dos meios de produção, uma fração, uma participação. Ele não está defendendo aqui uma sociedade de empresários, né? Todo mundo é empresário, até porque você deter meios de produção também implica riscos, né? Também não é só uma situação automaticamente favorável, né? Quer dizer, o que é favorável é você ter essas configurações em que você tem ali grandes empresas, grandes conglomerados, em que você tem poucas pessoas ali, digamos assim, auferindo, né, renda e, consequentemente, aumentando a sua riqueza por conta de ser esses detentores exclusivos. Então, ele quer dispersar a propriedade dos meios de produção, né, aí, com isso, reduzir disparidades de renda e riqueza, né, a democracia dos cidadãos proprietários, ela busca reduzir, ela busca garantir, quer dizer, o valor equitativo das liberdades políticas, né? Aí, isso quer dizer liberdades políticas efetivas, né? De modo que cada cidadão possa ter os meios de interferir no processo político e isso não seja privilégio de grupos econômicos e tal, né? Que todos nós possamos nos candidatar ou exercer as nossas liberdades políticas de uma forma efetiva, que nós tenhamos acesso ao debate público, acesso educacional, etc. Então, a partir daí, você tem ali algumas políticas públicas nesse sentido, para garantir o valor efetivo dessas liberdades políticas, indiretamente também o valor efetivo das outras liberdades, né? Não adianta você ter liberdade básica se você não tem os meios materiais, né, que é o que ele chama de bens primários, que é um conjunto de bens ali para você poder, de fato, desfrutar dessas liberdades. A tal da igualdade equitativa de oportunidades, que é uma maneira também de garantir oportunidades iguais de forma efetiva, e você garante também um mínimo social, né, que aí pode envolver subsídios salariais, governo como empregador de uma instância, acesso à saúde, a sistema de saúde universal, educação gratuita para todos, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, é um regime com essas características. Agora, ele não fala que esse é o único regime, né? Ele fala, bom, existem outros regimes que são possíveis. Outra possibilidade que ele apresenta como exemplo é o socialismo liberal, que seria mais ou menos como uma democracia de cidadãos proprietários, só que haveria mais setores da economia em que a propriedade seria pública, né? Seria de todos, né? Sobretudo naqueles setores mais relevantes da economia, né? Setores de infraestrutura, setores aí talvez grandes empresas, né? Aí no socialismo liberal, a propriedade privada dos meios de produção, pura e simples, ela ficaria mais assim residual, né? Ela ficaria mais ali para pequenos proprietários, para um dono de uma padaria, né? Para aquele mundo do Adam Smith, né? O padeiro, o cervejeiro, o açougueiro e tal, né? Então, a democracia dos cidadãos proprietários é muito próxima disso também, né? Na verdade, ela também fala da dispersão nos grandes grupos econômicos. É claro que ela não vai exigir que lá tenha dispersão de capital para um pequeno proprietário ali de uma mercearia, etc., né? Então, basicamente são essas as características, né?
Ulisses, se tem uma prevalência do modelo fiscalista na macroeconomia tradicional, esse paradigma implica que as iniciativas para reduzir as desigualdades sociais por parte do Estado precisa ser sustentada justamente por elevadas cargas tributárias. Entretanto, nós temos visto o surgimento de um novo paradigma, a chamada teoria monetária moderna, que rejeita o paradigma fiscalista. Como a teoria monetária moderna auxilia a possibilidade de implementação de um regime socioeconômico como a democracia de cidadãos proprietários? Ótima pergunta. Isso aí, na verdade, é para a gente começar a pensar como uma teoria social pode auxiliar ou, na verdade, ter impacto, né, na implantação de um regime socioeconômico em termos rawlsianos. A gente precisa pensar primeiro qual o papel que o Rawls dá à teoria social, né? Então ele vai dizer assim, bom, tem aquela famosa, né, frase dele que ele fala que a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, né? Assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento, né? Ele vai dizer, por mais elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira. Da mesma maneira que as leis e as instituições, por mais eficientes e organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se forem justas, né? Então, essa é ele praticamente abre uma teoria da justiça com essas alegações. E aí a gente pode pensar assim, ok, mas e se a falsidade de uma teoria econômica tornasse nossas leis e instituições injustas, de modo que para reformular e abolir essas instituições, a gente precisa rejeitar essas teorias, né, que alegam ser teorias que descrevem a realidade, né? E aí a gente pode pensar, né, que no Rawls você tem lá uma etapa, né, que é a etapa da posição original, que você tem um véu de ignorância, depois você tem uma etapa constitucional, que esse véu de ignorância ele não é removido totalmente, mas as partes já têm mais informações acerca da realidade social para pensar em termos de uma carta constitucional, e depois você tem uma etapa legislativa em que você tem mais informações ainda, e aí o véu de ignorância está bem fino, você praticamente tem todas as informações, só não sabe exatamente quem você representa, mas sobre aquela sociedade em particular, você tem todas as informações e sobre também as teorias sociais. Então, pensando, né, e se nessa etapa legislativa, as partes, aí eu estou pensando ainda nos termos da teoria ideal mesmo, né, se as informações disponíveis sobre a teoria econômica, elas impusessem obstáculos, né, à instanciação desses princípios de justiça, né. Então, a pergunta que eu me fiz, né, foi, bom, e se essa teoria estiver errada, a ciência econômica, então, seria uma espécie de obstáculo epistêmico, né, à implantação de instituições de uma democracia de cidadãos proprietários, né, e suas respectivas políticas públicas, né? Então, essa é uma questão, né? Então, eu pensei, bom, nós vivemos sob aí uma camisa de força, né, que é um paradigma fiscalista, que vê, assim, o Estado como uma família, como uma empresa que tem um orçamento ali que depende daquilo que é arrecada, então, como uma família depende do salário, como uma empresa depende das receitas, e que ela não pode, digamos assim, escapar dessas restrições, né? E essa é a teoria econômica tradicional. Então, do ponto de vista da teoria do Rawls, que as partes têm acesso à teoria social, digamos assim, não controversa, aquela que está consolidada, digamos assim, nos livros textos de economia, então, muito provavelmente, as partes teriam essa informação, né, de que a empresa, aliás, o Estado funciona tal como uma família, como uma empresa. Essa é uma abordagem tradicional, que, bom, está consolidada nas faculdades de economia, etc, etc. Né? Então, a questão é, bom, e isso coloca um problema para a teoria, né? Aí a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, o Rawls ele foi cuidadoso, né? Ele elaborou princípios de justiça e pensou em termos de consequências institucionais, de modo que sim, as partes levassem em consideração as teorias sociais, mas que a formulação dos princípios e os seus desdobramentos não dependessem de uma maneira forte, né,
dessas teorias, porque essas teorias elas podem se provar erradas, né? E isso é uma coisa interessante, por exemplo, do princípio da diferença, né? Que é o segundo princípio dele. Se a desigualdade é justa, né, em termos condicionais, se a desigualdade é justa, então ela melhora a situação dos menos favorecidos, né? Então essa é uma formulação hipotética, porque ele está levando em consideração algumas questões, algumas formulações da teoria econômica que diz que uma igualdade absoluta reduz incentivos e tal, e que a tendência é que se você forçar uma igualdade digamos assim, uma igualdade absoluta, rígida, a tendência é que piore a vida de todo mundo, inclusive dos menos favorecidos. Então, como ele está dialogando com esse tipo de teoria, ele formula um princípio da diferença em termos condicionais. Não é que ele está dizendo assim, a desigualdade é justa porque ela melhora a vida dos menos favorecidos. Ele não está se comprometendo com isso, né? Ele foi cuidadoso para colocar a questão em termos condicionais, de modo que se o consequente se tornar falso, ou seja, se a desigualdade se provar que ela não melhora a condição dos menos favorecidos, logo ela é injusta, né? Por modos tollens, digamos assim, né? Então o Rawls ele tem esse cuidado de tratar a teoria econômica de uma maneira que os princípios dialoguem com ela, mas que não sejam, digamos assim, dependentes necessariamente dessas teorias. No caso do paradigma fiscal, o Rawls ele quando vai tratar das fontes de financiamento para que as instituições elas possam realizar, né, todos aqueles gastos ali que são elencados das redes de proteção social, etc., né? Então, ele leva em conta essa questão, essa teoria tradicional. Como aqui ele tá fazendo a suposição menos benéfica, digamos assim, para a teoria dele, né? Ou seja, a coisa mais conservadora, digamos assim, então se essa teoria se provar falsa e que o Estado ele não seja tão amarrado em termos de política fiscal, que ele possa gastar mais do que ele arrecada sem que para isso o mundo acabe, ou que abra-se a caixa de Pandora e aí todos os males venham. Então ele está dizendo, bom, eu já estou me garantindo, se houver uma teoria mais benéfica, um tanto melhor, né? Então menos, digamos assim, dificuldade em termos de você buscar ali uma estrutura tributária que dê conta disso, né? E aí, como é que entra a MMT? Bom, então, para ficar claro, o Rawls não depende dessa teoria socioeconômica, mas é claro que se essa teoria fiscalista se provar falsa, evidentemente que as implicações dos princípios rawlsianos de justiça seriam politicamente mais palatáveis, né? Porque eles exigiriam não exigiriam uma carga tributária tão elevada, etc. Mas olha só, isso é interessante, porque mesmo no caso da MMT, os princípios rawlsianos de uma democracia de cidadãos proprietários, um socialismo liberal, exigiria forte tributação nas grandes fortunas, nas heranças e tal, porque justamente ele quer evitar que você tenha grupos, setores da sociedade que sejam excessivamente ricos, né? Que sejam ali uma coisa... ele aceita que haja desigualdades, mas desde que essas desigualdades se justifiquem a partir de uma melhora para todos, sobretudo para os menos favorecidos, né? Ele não tem nenhum problema em tributar, em reduzir, né, a renda dessas pessoas que são super ricas, exatamente porque no esquema dele, desigualdades excessivas, elas destroem o equilíbrio do sistema que ele está propondo, né? Você começa a ter outras consequências, né? A captura do poder econômico, do poder político pelo poder econômico, essas coisas que a gente já apresentou. Então, a questão da teoria monetária da moeda, ela é muito interessante, porque se ela ganhar, digamos assim,
se elas passar a ser o paradigma, né, da teoria social, ela de fato facilita, né, a argumentação, sobretudo no que diz respeito às redes de proteção, né, coisas que de fato o Estado precisa, enfim, não é só uma questão de tirar renda e riqueza dos muito ricos, mas é uma questão de se financiar, né, de você ter gastos públicos, né, com políticas públicas, com oferta de bens sociais, com ofertas de saúde pública, de educação de qualidade, etc., né? Então, esse, digamos assim, é o paradigma fiscalista, né, que está assim no pano de fundo. Mas a teoria monetária moeda, ela dá uma invertida nesse paradigma, né? Então, ela vai fazer uma espécie de revolução copernicana, né? Ela vai dizer assim, não, olha só, não é uma questão, né, de que o Estado primeiro arrecada e depois gasta, né? Na verdade, ela vai dizer assim, o Estado gasta para depois arrecadar. Como ele faz isso, né? Fala assim, bom, todos os países que têm soberania monetária, e soberania monetária não é só quem emite moeda soberana, como os Estados Unidos e tal, né, que é uma moeda conversível que você pode utilizar no mercado internacional. O Brasil, ele é soberano monetariamente, né? A Austrália é soberana, né? Nós emitimos a nossa própria moeda, nossa economia não é dolarizada, digamos assim. Então, o governo ele vai lá e imprime a sua própria moeda, etc., né? Então, os governos, nessa situação, que a MMT descreve, ela é uma teoria descritiva, ela não é uma teoria de políticas públicas, não é uma coisa que você tem que implementar, ela está descrevendo, bom, na verdade, o mundo já funciona assim. Os governos possuem o monopólio legal de emitir suas próprias moedas e não tem necessidade de lastro em mercadoria como o ouro ou em outras moedas soberanas, estrangeiras e tal, né? Se você emite sua própria moeda, você é soberano, né? Então, está dizendo assim, os déficits governamentais, eles não são exatamente um problema de restrição, uma restrição autoimposta, né? Porque essa ideia de equilibrar o orçamento, ela não faz sentido, porque o que deveria ser equilibrado é a economia, né, como um todo, que tem que ser equilibrado de modo que a prosperidade seja amplamente compartilhada e não fique cada vez mais concentrada na mão de poucos, né? Então, essa abordagem da MMT, claro, ela tem implicações políticas, porque à medida que isso vai virando um consenso macroeconômico, né, discurso como teto de gastos, espaço fiscal, esse tipo de coisa perde o sentido, né? Então não dá mais para você argumentar, como se faz hoje, não tem dinheiro, não pode gastar. Aí a questão mas pode gastar à vontade? Não é isso também que a MMT propõe. Ela fala assim, essas restrições, que são autoimpostas por meio de leis de responsabilidade fiscal e teto de gastos, elas não são baseadas em uma restrição física, né? Elas são, na verdade, uma decisão muito mais política do que amparada na realidade econômica, porque no final do dia, quando os governos gastam, eles simplesmente acreditam na conta de quem ele está pagando e acabou, né? E quando você tem a crise de 2008, né, austeridade, e de repente, da noite para o dia, os governos todos estão ali prestando socorro financeiro de bilhões, né, para bancos, para uma série de coisas. Então, cadê a restrição? Não, mas esse recurso foi emprestado, então não tinha dinheiro, e de uma hora para outra o Estado conseguiu gente para emprestar, quer dizer, o setor privado emprestou para os governos emprestar para o setor privado. Não faz o menor sentido. A hipótese da austeridade fiscal foi falsificada de uma forma, assim, humilhante, né? E a pandemia também é a mesma coisa. Quando surgiu a pandemia, todo mundo ali, austeridade, de repente gasta tudo. Então, na verdade, essas limitações, que seriam limitações de entrada e saída, elas são falsas, elas são fictícias, né? Elas são decorrentes de uma visão que chama teoria quantitativa da moeda, que foi teorizada por Milton Friedman e tal, mas isso vem antes dele, né? Geralmente a tendência é pensar assim, né? Pensar
como uma coisa, contabilidade de padaria, entra e sai e acabou. Esse tipo de concepção, de teoria, né, para explicar o funcionamento das finanças públicas foi falsificado, mas ainda mantém como paradigma, porque ele é muito interessante politicamente para quem quer exatamente manter, né, digamos assim, uma certa disciplina, né, nas classes trabalhadoras e tal. É uma espécie de chantagem que se faz, e aí você também coloca o debate nos outros termos, porque você começa a dizer assim, bom, o Estado não tem dinheiro, então tem que privatizar, então passa a ser um argumento para privatizar empresas, né, independente do mérito, se a privatização é boa ou não, mas você privatizar nesses termos me parece algo, no mínimo, desonesto, né? Isso continua, quer dizer, hoje você tem lá o próprio Banco Mundial, o FMI, já reconhecendo a validade da MMT, você tem economistas, a trinca de ouro dos economistas estadunidenses lá, que foram diretores de Banco Central e secretários do Tesouro também já tendo que dar o braço a torcer. É claro que eles fazem isso com uma certa reticência, né? É uma discussão muito mais política hoje até, né, porque me parece, né, que já existe um consenso de que essas restrições fiscais apregoadas pelo modelo fiscalista, elas são autoimpostas e elas são, digamos assim, elas não decorrem de como os governos funcionam, né? Então, na teoria tradicional, né, você tem lá aquela restrição, né, o dinheiro, o Estado só tem o dinheiro quando ele arrecada, né? Então, assim, agora, a gente tem que entender o seguinte, a MMT não está dizendo que impostos devem ser abolidos, porque os impostos também têm outras funções. Uma das funções eu já mencionei, que é a de você redistribuir renda e riqueza. Ela também pode ter uma função de estimular determinadas atividades econômicas ou desestimular, num certo sentido, com políticas tributárias. Então, você quer fazer uma política ambiental, então você pode tributar um setor altamente poluente para desestimular aquele setor, ou você pode incentivar um outro setor diminuindo impostos. Então, você ainda continua com as ferramentas tradicionais de orçamento, de impostos e tudo isso, só que não para fins, digamos, meramente arrecadatórios, né? Então, esse é o ponto. E também, e não existe limite para gastar, segundo a MMT? Não existe. O limite é a realidade. Se você tem uma economia funcionando a pleno emprego, que está todo mundo ali, na verdade, empregado e tudo funcionando, você injetar dinheiro, mais dinheiro vai causar inflação, vai ser inflacionário. Então, a MMT, ela tem limites, mas os limites são dados por questões inflacionárias, por outras pressões, e não porque não tem o dinheiro. Porque isso já foi demonstrado empiricamente de que toda vez que o governo precisa gastar com alguma coisa, ele simplesmente aperta um botão e acabou, e não tem lastro com nada. Essa é a nova realidade da moeda. Então, por isso que a teoria MMT, ela procura descrever esse estado de coisas, né? Então, ela é descritiva, né? Então, ela não é uma teoria, digamos assim, que vai dizer, olha, é bom gastar assim. Não, ela está dizendo assim, as finanças públicas funcionam dessa maneira, né? Então, a discussão da MMT, à luz de uma teoria rawlsiana, eu acho que ela tem esse caráter, né, de, digamos assim, caso ela seja verdadeira, comprovada, e ela passe a ser paradigma, né, na ciência econômica, apesar de que esse termo paradigma ele não é muito aplicável às ciências sociais, mas vamos pensar que a gente poderia tomar essa liberdade, né, de dizer que, bom, há uma mudança de paradigma, né? Então a gente poderia dizer que ficaria mais fácil para argumentar certas questões, mas isso também seria válido para um estado de bem-estar social também, né, que fosse um estado que oferecesse, digamos, uma rede de proteção social robusta,
né, também dependeria de uma arrecadação, de uma carga tributária mais elevada e tal, né? Então, eu acho que ela é mais assim, nesse sentido de que ela, pelo menos, se ela existe, se ela se consolida, quer dizer, se ela existe, não, se ela já existe, né? Se essa teoria existente, se ela se consolida e se torna uma teoria econômica que vira fonte para a legislação, então uma série de políticas públicas ficariam, digamos assim, menos controversas, né? Porque não exigiria um aumento expressivo da arrecadação e tal. Ulisses, para finalizar, você poderia falar um pouco da sua pesquisa atual, pensando uma democracia de cooperação social e como que ela assimila elementos de outros regimes socioeconômicos a partir de uma reformulação dos princípios rawlsianos de justiça? Ótimo. Então, como eu disse no início, um dos legados que a teoria da justiça de Rawls, a perspectiva teórica dele, nos deixa é uma metodologia, digamos assim, né? Um modo de você refletir acerca de justiça social, acerca de instituições, acerca de regimes econômicos, políticas públicas, etc. Então, imbuído desse espírito, né, de pensar Rawls como uma teoria sempre em construção, né, como uma perspectiva, né, que ela é sensível às realidades sociais, ela é sensível, digamos assim, às novas circunstâncias da justiça, né? Na minha pesquisa atual, eu estou trabalhando com um tipo de proposta que eu chamaria de proposta incremental, né, por assim dizer, em relação ao que o Rawls já traz, né? Então, não é uma ruptura com a perspectiva rawlsiana, mas ela é, digamos assim, uma proposta de pensar, bom, já que ele fala que as circunstâncias da justiça elas são informações disponíveis para as partes na posição original, né, eu aproveitando todo esse aparato, né, digamos assim, de representação que é a posição original, véu de ignorância, etc., e aproveitando essa ideia de que as circunstâncias da justiça e os fatos gerais das sociedades democráticas contemporâneas estão disponíveis para as partes, eu poderia dizer que além das circunstâncias da justiça que o Rawls apresenta, que é o fato da escassez moderada e a questão do pluralismo, né, dos conflitos, né, existentes nas sociedades democráticas, a gente poderia pensar aqui agora, né, para usar uma expressão que o Rawls gosta de usar, aqui agora a gente poderia pensar que a gente está diante de algumas modificações das circunstâncias da justiça que na minha interpretação, são as seguintes. Primeiro, que o fato da pobreza extrema, né, esse fato da pobreza extrema, a gente pode dizer que ele ocorre mesmo nas sociedades mais afluentes, né? Se você pegar sociedades ricas, as sociedades mais ricas, os Estados Unidos talvez seja o exemplo mais emblemático, você tem ali a existência da pobreza, né? A pobreza ela está presente mesmo nas sociedades afluentes, né? Então acho que a gente teria que levar em conta esse fato, né? Não exatamente para modificar as consequências rawlsianas, porque nos regimes que ele oferece, ele já digamos assim, ele já é sensível a essa questão de que algumas pessoas podem cair numa zona ali de pobreza extrema, etc. Por isso o mínimo social e tal. Mas eu acredito que como esse fato da pobreza e da pobreza extrema ele vem se acentuando, eu acho que nos princípios de justiça a gente teria que colocar ali quase que como um princípio prioritário em relação a todos os outros, né, um princípio da necessidade, né, que digamos assim, tornasse
mais efetivo esse combate à pobreza, né? Enfim, algo que explicitasse o fato de que esse é um dado, né, presente na nossa realidade social, né? Então, eu colocaria, digamos assim, esse princípio, que é um princípio que a gente pode dizer que está implícito no primeiro princípio de Rawls, e ele mesmo admite isso, mas eu sugeriria a explicitação desse princípio, para não deixar dúvida, né, para falar, olha só, a questão da pobreza ela é um problema e ela está presente hoje nas nossas sociedades, até mesmo as mais afluentes. E outro ponto que eu acho que seria importante de colocar, a partir dessas circunstâncias da justiça, é o problema da crise climática, né, global, né? Então, eu acrescentaria um princípio de justiça intergeracional que o Rawls também já trata na obra dele, que seria um princípio ali, ficaria também implícito, mas que ele está preocupado com o princípio da poupança justa, né? E esse princípio da poupança justa, ele também está ali um pouco relacionado a uma teoria econômica mais tradicional, que defende que para você investir, você precisa primeiro poupar. Mas a tendência é que as teorias econômicas, elas estão caminhando para... Quer dizer, isso já vem desde Keynes, mas isso é um pêndulo, né? Uma hora isso predomina, depois entra uma outra teoria que substitui, depois volta, né? Então, desde Keynes, a gente já tem uma outra concepção, segundo a qual a poupança ela não é um pressuposto, ela não é uma condição necessária para o investimento, mas ela é um resultado do investimento. Ou seja, primeiro assim, as sociedades investem e para isso elas são financiadas, o Estado entra como indutor de investimento, as instituições financeiras, enfim, elas oferecem condições para que haja um investimento e a partir do investimento você gera renda, riqueza, e a partir daí você gera poupança. Então isso está um pouco invertido. Então eu jogaria fora essa preocupação do Rawls com a poupança justa, mas salvaria a ideia que está por trás desse princípio da poupança justa, que é uma ideia de justiça intergeracional. A poupança justa ela reflete uma preocupação de justiça entre gerações, né? Mas eu acho que hoje a grande questão de justiça intergeracional não é a da poupança justa, até porque esse é um contexto, é um pressuposto de teoria econômica contestado, mas o que é incontestável é que a gente vive uma situação de emergência climática, né? Então eu colocaria como algo que regula todos esses princípios todas essas providências aí de uma sociedade mais justa, de democracia de cidadãos proprietários e tudo isso, elas têm que, na verdade, ser sempre orientadas por um princípio de justiça intergeracional que seja sensível à crise climática global. Então, isso é o que eu estou acrescentando, digamos assim, à proposta do Rawls. Com relação aos regimes, eu não estou exatamente dizendo, olha só, para que os princípios de justiça rawlsianos e mesmo com essas modificações que eu estou sugerindo, propondo, você tem esse regime aqui que eu chamei de democracia, de cooperação social. Não é exatamente, eu não estou querendo alegar como o Edmundson, por exemplo, alega que o Rawls, na verdade, para que os princípios sejam satisfeitos, precisa ser o socialismo liberal, que na verdade ele era um socialista. Já não é nessa linha de argumentação que eu estou entrando, isso na verdade não me interessa muito. O que eu estou interessado é pensar, bom, tem a democracia dos cidadãos proprietários, pode ser uma opção interessante, tem o socialismo liberal, que pode ser interessante, mas eu estou propondo aqui, na verdade, um tipo de desenho institucional, né, que é um regime socioeconômico ideal, também é uma tipologia, mas que combina características do estado de bem-estar social, no sentido de oferecer redes de proteção social robustas, que isso os regimes que o Rawls defende também faz,
né? Os dois regimes também fazem, né? Então, características de um estado de bem-estar social mais robusto, características de uma democracia de cidadãos proprietários, em que sentido? Bom, grandes empresas, elas têm que ter dispersão de capital. Não dá para grandes empresas terem lá os seus grandes proprietários ou terem lá os seus fundos de investimentos ou esses digamos assim, esses novos atores, né, do capitalismo financeiro. Aliás, a ideia é que exatamente isso seja uma alternativa ao capitalismo. Então, o capitalismo financeiro ele se dissolveria, né, a partir desses regimes, né? Então, você teria ali uma dispersão desses ativos produtivos nas grandes empresas, tal como uma democracia de cidadãos proprietários, e também teria características do socialismo liberal. Em que sentido? Aquilo que for os setores econômicos que forem estratégicos, que forem relacionados à infraestrutura, seja infraestrutura física, material, seja infraestrutura financeira, grandes bancos, bancos de desenvolvimento, tudo isso tem que ser socialmente, tem que ser, não pode ser capital privado, tem que ser capital público, né? Então, eu estou propondo um regime que toma de empréstimo características de um estado de bem-estar social, de uma democracia de cidadãos proprietários e de um socialismo liberal para propor um certo arranjo, né? Então, seria uma espécie de combinação desses regimes, né? E a ideia de cooperação social, e uma das características dessa democracia de cooperação social é que ela também vai exigir um ponto que o Rawls ele só, digamos assim, passa um pouco assim, ele chama atenção para o problema, mas ele não trata do problema, que é a questão das relações de trabalho, né? Então, faz parte do conjunto, né, dessas características institucionais que são aí, na verdade, que são pensadas, que sejam, digamos assim, os desdobramentos institucionais disso que eu estou chamando de democracia de cooperação social, faz parte a democratização do local de trabalho, né, não só em termos internos de gestão e para você evitar a interferência arbitrária no trabalho, para você evitar que as grandes empresas sejam uma espécie de governo privado, como diz a Elizabeth Anderson, um dos livros recentes dela, né? Então, evitar essa consequência, né, de que as grandes empresas têm esse poder, né, que destoa, né, da ideia de uma sociedade como um sistema de cooperação social de uma geração para outra. Então, levar a sério essa ideia de cooperação social. Então, a gente teria certos tipos de configurações corporativas, né, que conferissem um poder muito maior àqueles que trabalham nessas grandes corporações, nessas empresas de maior porte, né? Isso de um lado. E, por outro lado, você também abrir um pouco as deliberações relativas a essas empresas que têm maior impacto, digamos assim, na sociedade, impacto de geração de emprego, impacto ambiental, para instâncias de deliberação que seriam ali algo... o Rawls ele diz que as deliberações que interessam para o domínio do político ele chama de razão pública, né? E aquelas que são só do domínio privado seriam razões não públicas. Então, eu acho que eu proporia ali uma instância intermediária também, que seria uma razão quase pública, que seria deliberações em termos de decisões mais estratégicas dessas empresas cujo impacto social, tanto em termos ambientais como de geração de empregos, fossem discutidas pela sociedade, pelas comunidades que são afetadas diretamente por a atuação dessas empresas. Então, é uma proposta, digamos assim, é uma sugestão, quer dizer, eu estou trabalhando com
com essas hipóteses, né? Eu ainda estou assim numa fase de refletir sobre essas propostas, né? Então, se tudo correr bem, a ideia é propor, né, um tipo de regime econômico que seja socioeconômico, que seja compatível, né, com teorias rawlsianas, com essas modificações que eu chamo de incrementais, né, e que elas sejam aí capazes de lidar com os desafios mais prementes, né, das nossas sociedades contemporâneas, né? Então, basicamente era isso. Perfeito, Ulisses. Então agora só nos resta agradecer pela ótima entrevista e agradecemos também a você pela sua audiência. Pedimos que você compartilhe esse episódio com os amigos e que siga o nosso perfil nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Twitter e YouTube, e por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.